Olá, pessoal. Vamos fazer aqui agora uma gravação do tópico sobre as preliminares de contestação. Um tópico longo, a gente sabe que o CPC traz para nós 13 preliminares. Nós vamos trazer aqui uma por uma, sendo que aqui a gente já vai desdobrar uma delas em duas, que é a incompetência absoluta e relativa. Veja bem, a gente tem aqui, antes, né, a gente já passou para vocês o início, o preâmbulo da petição, já passamos aí os dois primeiros capítulos, e agora o terceiro capítulo, caso tenha, porque pode ser que o seu casinho não tenha, vem das preliminares. Se tiver uma preliminar apenas, você pode escrever aqui na frente, aqui, ó, da preliminar, né, pode ser assim, ó, da preliminar de incompetência absoluta, ficaria assim, se fosse só uma. Mas se tivermos mais de uma, nós já vamos ter que enumerar. E aí, então, eu sugiro que assim seja feito. Né? Mantenha ali um tópico com o título, 3, das preliminares, e depois você vem um por um, 3.1, 3.2 e assim por diante. Fica bem organizado, fica fácil a correção, e quanto mais você facilitar a correção do seu examinador, mais chances você tem de lograr êxito. Então a gente tem aqui uma por uma. Preliminar da incompetência absoluta, né? 337, inciso 2, permite a arguição. Então cria para mim aqui, em cada um vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui você vai criar 3 parágrafos. Um parágrafo trazendo a permissão legal, o outro parágrafo enquadrando o seu caso nessa permissão legal, e por fim concluindo com o respectivo pedido, ou requerimento, melhor dizendo, nesse sentido, tá ok? Então veja bem, o CPC permite, traz aqui para nós, traz para mim a ideia de onde foi proposta essa demanda, ou seja, o CPC está dizendo que você vai arguir a incompetência absoluta? Sim. Ela foi proposta na Justiça Estadual da Comarca de Campo Belo? Sim. Aí você diz aqui, mas nesse caso, de acordo com a matéria, de acordo com a função, de acordo com a pessoa, aí o caso concreto é que vai lidar, trata-se de competência absoluta da Justiça Federal, por exemplo, da subseção de Lavras, e aí você indica que o local onde ela deveria estar tramitando e fundamenta na lei o porquê que ela deveria estar lá na subseção da Justiça Federal de Lavras, e aí então conclui com desta forma, requer que seja requerida a incompetência, reconhecida a incompetência absoluta, onde tramita este processo, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente de acordo com 6364, parágrafo 3º do CPC. Repara, então, que nós estamos diante de uma preliminar dilatória, onde apenas vai estender aí o curso desse procedimento, não vai extinguir esse procedimento, tá ok? E assim você vai fazer também na mesma lógica com a incompetência relativa. O CPC permite a arguição da preliminar aqui, diz aonde é que foi proposta a ação, diz o porquê que ela, então, é incompetente e indica para mim aonde é o local competente. E, por fim, faz o mesmo requerimento de remessa dos autos ao juízo competente. Lembrando que se for juizado especial, aí o requerimento aqui é de extinção sem resolução de mérito, porque lá não cabe essa remessa dos autos ao juízo competente, a Lei 9.099, não é assim? Ok, então vamos lá. A segunda preliminar, ou a terceira aqui agora, porque a gente desmembrou a incompetência em duas, né? Incorreção do valor da causa. Incorreção do valor da causa. O CPC permite a arguição aqui na contestação. Você traz que o autor tem ali uma pretensão econômica de tantos reais, diz que o valor dado à causa é diferente desse valor econômico a ser auferido, e traz para mim o 292, 291 do CPC, dizendo então que está o quê? Incoerente, incompatível, ou até mesmo ilegal é o valor da causa. E aí conclui com um requerimento para mim, assim requer seja reconhecida essa incorreção do valor da causa, o juiz agora arbitrando, né, dizendo qual é o valor da causa, intimando o autor para complementar as custas processuais, conforme aí previsão do CPC, detalhe, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, nós estamos diante de uma preliminar, a princípio, dilatória, porém ela tem uma tendência a ser peremptória, pois se o autor não estiver sob o palio da justiça gratuita e ele não complementar essas custas iniciais, será extinto esse processo sem resolução de mérito, inclusive cancelando a distribuição, ok? Vamos lá para a próxima, a inépcia da petição inicial.
Mais uma vez, o começo é igual, o CPC permite, descreve o porquê que ela é inepta, então você enquadra ela para mim, por favor, em algum dos parágrafos, ou desculpa, algum dos incisos do parágrafo 1, ou também lembrando que nós temos o parágrafo 2º, né, do CPC, que também traz um outro caso de inépcia da petição inicial, pode ser. Então, enquadrou na forma da lei, faz o requerimento aqui para que seja extinto sem resolução de mérito. Então, aqui no caso aqui, uma defesa preliminar, uma defesa formal, uma defesa aqui classificada como peremptória, pois traz a extinção sem resolução de mérito, não é? Litispendência, coisa julgada, e perempção tem tudo a mesma lógica, né? Então, eu preciso trabalhar aqui os elementos da ação. Então, você vai trazer aqui, conforme se verifica nessa petição inicial, o autor é João, busca em frente do réu Maria, o pedido é aquela bicicleta X, e o fato principal é aquele contrato de compra e venda da bicicleta X. Ou seja, traz para mim os elementos da ação. Né? E aí você depois vai ter que discorrer que existe uma demanda idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramita e diz aonde é que ele está tramitando. Ou seja, vai estar tramitando em outro juízo. E aí diz, então, que você vai comprovar isso por documento, porque você só comprova a litispendência por uma certidão, e aí, então, você coloca ali conforme certidão e anexo, né? E diz para mim que, conforme se verifica nessa certidão, a outra ação é mais antiga do que essa cuja qual você está fazendo a preliminar agora, logo, essa aqui tem que ser extinta sem resolução de mérito, tá ok? E aí você pode trazer a ideia aqui do que seria a litispendência de acordo com o CPC, tem ali as disposições legais para você, e conclui. Assim, requer que seja declarada a litispendência, e sendo o outro juízo o juízo prevento, não resta outra alternativa para você a não ser a extinção dessa daqui sem resolução de mérito, tá ok? Preliminar de coisa julgada é a mesma lógica, só que no lugar de dizer que existe uma ação pendente, você vai dizer que existe uma ação idêntica já transitada em julgado. A lógica é a mesma, tá ok? Depois você tem aqui a preliminar de perempção, mais ou menos igual também, eu preciso trabalhar com as mesmas partes, causa de pedido e pedido. Né? O detalhe é que aqui o autor deu causa 3 vezes à extinção daqueles antigos processos por abandono, por desídia. Logo, essa quarta ação aqui vai sofrer os efeitos da perempção, e aí, então, sem resolução de mérito, é o seu requerimento, julga extinto sem resolução de mérito. Né? Defesa peremptória, mais uma aqui para nós. Preliminar de conexão, né? Interessante essa daqui. Sempre lembrando, né? Trazendo a previsão no primeiro parágrafo do CPC 337, aonde que ele está prevendo essa possibilidade. Conforme você verifica aqui, eu tenho autor. Conforme eu verifico, eu tenho réu. E eu tenho um pedido. E eu tenho a causa de pedir. Né? Então, aqui nesse início, eu tenho que trazer os elementos da ação. Por quê? Porque eu vou ter que configurar agora a identidade de pedido ou de causa de pedido, para que dê conexão. Depois eu vou ter que trabalhar a ideia de que aquela outra ação é mais antiga, logo aquele outro juízo onde a mesma tramita é o juízo prevento. Logo eu vou ter que pedir para esse juízo aqui reconhecer a conexão e encaminhar os autos para o juízo prevento. Então aqui a lógica é essa, né? Então a gente sabe aqui, lá, tá vendo? Ocorre que nós temos outra aqui com o mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Então está demonstrado aí que tem a conexão e o outro juízo é o prevento, então você requer que seja acolhida a conexão com remessa dos autos, aqui, ó, com remessa dos autos, né, ao juízo prevento, para que as duas sejam decididas simultaneamente. Não é assim que funciona a conexão? Beleza, está aqui para nós então. Depois eu tenho aqui uma preliminar aqui, que é a 8 lá do CPC, aqui é a 9, trazendo aqui a deficiência de representação para nós. O autor deveria estar representado por advogado, conforme se verifica, ele não está com representação de advogado. Depois nós temos aqui a fundamentação legal da capacidade conciliatória, da necessidade, né, de estar representado por advogado, e aí você requer, então, que ele seja intimado para regularizar
sob pena de extinção sem resolução de mérito. Isso a gente encontra, conforme a gente viu já no quarto período, processo civil 1, lá no artigo 76 do CPC, tá ok? Depois eu tenho a ideia da arbitragem. A ideia da arbitragem aqui, ela dá para mim uma perempção, né? Se arguída, desculpa, perempção não, ela dá para mim uma defesa preliminar peremptória, ou seja, julgo extinto sem resolução de mérito. Vamos lá. Excelência, no caso, existe uma cláusula de arbitragem, né? Entretanto, o autor, de forma tácita, está pensando em renunciar a essa cláusula, logo ele ajuizou esta ação no judiciário, porém a cláusula é válida, traz aqui para mim a lei da arbitragem, né? O CPC diz que eu tenho que arguir essa matéria aqui em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, né? Desculpa, sob pena de renúncia tácita dessa cláusula de arbitragem. Então, eu tenho aqui dessa forma, reconhecida a arbitragem, traz para mim uma extinção sem resolução de mérito, porque eu não vou remeter os autos da jurisdição estatal para o juízo arbitral. Então, aqui eu julgo extinto sem resolução de mérito, defesa clássica aí, que se acolhida é peremptória, 485 na certa, tá ok? Depois eu tenho aqui também da ilegitimidade ativa, ela é bem mais simples do que a passiva, então vamos trabalhar ela primeiro com calma, depois a gente vai na outra com mais calma ainda. Como se verifica aí na petição inicial, o autor João, por exemplo, né, busca em face do réu José, traz para mim a ideia do pedido e traz para mim a causa de pedir. Pensando então em configurar aqui os elementos da ação, né? Depois a gente vem aqui, entretanto, o autor não é sujeito dessa relação jurídica material, ou seja, ele não está buscando direito próprio em nome próprio, e nem está em legitimidade extraordinária, conforme permite o artigo 18 do CPC. Ou seja, enquadra ele, então, fora dessa relação jurídica, cuja qual lhe daria legitimidade, enquadra ele fora do permissivo da legitimidade extraordinária do artigo 18 também, e pronto, ele está excluído da lide, né? A ideia é essa, né? Então, acrescente que o autor não tem, portanto, legitimidade para buscar o direito de outra pessoa em nome próprio. Beleza. Então, desta forma, requer seja reconhecida essa ilegitimidade com a devida extinção sem resolução de mérito. Aqui não tem como consertar, né? Aqui, então, vai ser uma defesa peremptória, caso acolhida pelo magistrado, tá ok? Nesse momento aqui. Depois eu tenho aqui legitimidade passiva. Esse CPC traz para nós uma novidade muito grande, porque o que era no antigo CPC uma intervenção de terceiros chamada nomeação à autoria, passou a ser trabalhada aqui em sede de preliminar. E funciona muito bem aqui, já que naquele outro CPC nunca funcionou. Não nos compete explicar isso aqui agora, mas nesse CPC, vamos dizer assim, que o legislador andou bem, vamos dizer que o legislador consertou o erro que já vinha de décadas do antigo CPC, tá ok? Então é quando o autor ajuiza a ação e ele se equivoca em colocar no polo passivo determinada pessoa, então ele confunde, não deveria ser o João no polo passivo, deveria ser o José no polo passivo, por exemplo. Então, para aproveitar os atos processuais, a gente permite, então, que ele conserte essa petição inicial, na verdade, até mesmo modifique a ação, porque modificando uma das partes já não é mais a mesma ação, e dê andamento ali pelo princípio da economia processual, tá ok? Não digo celeridade processual porque isso demanda tempo, né? Isso vai demorar, vai alongar ao longo do tempo do processo, mas pela economia dos atos até então praticados. Vamos lá. Conforme se verifica na petição inicial, eu tenho o autor, eu tenho o réu, eu tenho o pedido e a causa de pedido. Então, esse primeiro parágrafo aqui é igual aos demais acima, né? Ocorre que traz para mim o motivo, né? Traz para mim o motivo, você pode trazer ele aqui ou no final da frase, né? O réu, ele não é legítimo para estar ali, né, suportando, respondendo essa pretensão do autor, sendo assim, ele é ilegítimo. Então, traz para mim ali o porquê que ele é ilegítimo. Então, a ideia aqui é colocar um P e um Q grandão e algumas interrogações, o porquê que ele é ilegítimo. Então, você configura da melhor forma aqui, ou no começo ou no final da frase, tá? Aí vem aqui o CPC dizendo que se você, réu, fizer essa arguição de ilegitimidade e souber quem deveria estar lá no seu lugar como legítimo, você tem o dever, o ônus processual de indicar, sob pena de arcar com ônus, prejuízos processuais e materiais que esse autor sofrer. Então aqui tem para nós aqui a indicação, quem deverá estar lá como réu,
o porquê que ele deverá estar lá como réu é fulano de tal, traz aqui para mim nome e qualificação dele para mim aqui agora. Paulo, eu não sei, o caso não me deu qualificação. Coloca aqui para mim nome, qualificação completa. Você já está indicando que você sabe o que deveria ter sido feito, ok? Nesse caso, a lei processual, no artigo 338 e 339, faculta ao autor modificar o polo passivo, seja substituindo o réu, seja substituindo o polo passivo, ou seja, colocando em litisconsorte mais um réu. Então, aí o autor é que vai entender da melhor forma possível, mas você, como réu, obviamente quer sair dessa demanda, você quer ser excluído dessa demanda, então você conclui pela sua exclusão. Né? Você não vai dizer para ele colocar o outro em litisconsórcio com você, ao passo que você está defendendo a sua ilegitimidade, não é assim? Então, depois de vocês derem uma lida nesses dois artigos, vocês vão entender que ele pode sim colocar em litisconsórcio, mas essa não é a lógica sua enquanto réu, você quer sair daí, né? Então, dessa forma, requer a intimação do autor para, querendo, solicitar aí a substituição do réu originário pelo terceiro apresentado, no prazo aí de 15 dias. Tem a sua condenação em sucumbência própria específica ali no 338 e 339, parágrafos, que é mínima, perto do artigo 85 do CPC, tá ok? Sob pena de mantido o réu originário, ser declarada a sua ilegitimidade com a extinção sem resolução de mérito. Ou seja, se o autor mantiver o polo passivo da forma como está, o magistrado, reconhecendo a ilegitimidade, agiu extinto sem resolução de mérito, caso não tenha havido produção de provas nesse sentido, teoria da asserção deixa para outro momento, tá ok? Então a gente tem aqui a ilegitimidade trabalhada dessa forma aqui para nós, né? Ilegitimidade passiva. Para a gente já ir finalizando as preliminares, a gente tem mais duas aqui. Preliminar de falta de prestação, pessoal. Prestação, caução, né? Às vezes você tem que depositar um valor por algum outro motivo processual para você ter o direito de ajuizar essa presente ação. Então, vem cá, o CPC, no 337, permite essa alegação aqui em preliminar. O processo está sendo reapresentado anterior a um outro que foi extinto sem resolução de mérito. No primeiro processo, o autor foi condenado às custas sucumbenciais e não as quitou. Né? Inexistência aí de uma petição de documentos que comprovam essas verbas pagas, devidamente pagas. Então, o autor, ao ajuizar essa ação, deveria ter trazido ali, instruindo a sua petição inicial, pela regra do 320, os documentos indispensáveis. Nesse caso, um deles seria o pagamento dessas custas processuais, custas sucumbenciais do processo anterior. Não trouxe. Então, você tem aqui uma devida fundamentação e conclui para mim, para que ele seja, né, para ele trazer a comprovação aí desses pagamentos, sob pena de extinção do presente processo sem resolução de mérito, né? Então, uma defesa preliminar dilatória tendente à peremptória, tá ok? É uma opção, uma possibilidade aqui de defesas formais preliminares. Depois eu tenho aqui a indevida concessão da justiça gratuita. Mais uma vez, a ideia do CPC permitindo, narra para mim que o autor tem a justiça gratuita, apresenta para mim o porquê que ele não deveria estar com a justiça gratuita, traz para mim as provas que você pretende provar porque ele não deveria estar com a justiça gratuita, se for o caso, traz para mim a ideia do 100 do CPC caput aqui, toda a parte de justiça gratuita você vai pegar do artigo 98, 99 e seguintes, tá? Então você dê uma olhada lá para nós. Então, dessa forma, comprovado que o autor não merece a gratuidade, requer o quê? A revogação, requer a revogação da justiça gratuita, que o juiz já deferiu ao despachar a petição inicial, bem como intime aí, então, o autor para ele depositar essas custas iniciais. E se ele não depositar essas custas iniciais, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, né? Requer que, como comprovado, seja declarado que o requerimento de justiça gratuita foi feito de má-fé, condenando o autor ao pagamento de uma multa. Ok, pode fazer esse pedido também. Acredito que numa simulação de OAB seria indemasiado essa redação,
Porém, o caso poderia te trazer, né, que o autor, não necessitando de justiça gratuita, assim a requereu e a obteve. E aí, então, aí isso é má-fé, porque aí o caso te disse que ele não necessitava, mesmo assim ele vem fazendo requerimento. Então, temos aqui também a redação, tá ok? E aí, daqui a pouco, a gente faz um outro vídeo, trazendo para nós a ideia de mérito, e por aqui a gente encerra a nossa possibilidade aqui, ou o nosso conteúdo de preliminares, um modelo de contestação que a gente traz para nós, que a gente tira aí de alguns autores, em especial professor Ivaldo, tá ok, pessoal? Então, a gente vai mudando aqui a nossa sintonia, para a gente finalizar logo mais com o último vídeo. Acredito que a gente acaba com mais um vídeo só. Ótimo.